Olha a música que o Evanilson indicou pra gente ouvir. Começou agora. You are here, rearranging destinies. You are here, turning lives. Lift up your hands. Ou esse aplicativo ou essa internet não tá legal. Deu uma cortada aqui para mim também, Mai. Acho que é oscilação de sinal, né? Você tá ouvindo legal agora? Come on. Edu, você devia ter ido comigo mesmo. Aquela hora. Devia ter ido comigo aquela hora. Fiquei chateado agora. Óbvio que não, você não ia deixar. Tudo bem. Bônus. Deixa eu conversar com os meus alunos aqui. O Evanilson O Evanilson é sofisticado, né? Um cara culto, com uma musicalidade espiritualizada. Outro nível, né, Evanilson? Outro nível. Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês fazem quando vocês estão ansiosos? Ô, Mayara, o que você tá falando por mensagem? Você sempre conversa com a gente pelo microfone. O que você não quer conversar hoje? Ana Luísa. Cadê você, Ana Luísa? O que você faz quando você está ansiosa, Ana Luísa? Ouço música. E você, Vanilson? Minha amiga não chegou ainda. Você só fala com a sua amiga, ou sua abusada? Vou tirar um ponto de você. Porque não é sua amiga que te dá nota, viu? Professor ameaçando, na aula gravada. Tá tudo errado. Você não tem esse direito.
O que você faz, Mai, quando você está ansiosa? Evanilson, a pergunta é, o que você faz quando você está ansioso? Maiara, eu como. Como besteira. Às vezes, exercício de respiração. E aí, Evanilson, boa pergunta. Eu quero a boa resposta. A boa pergunta eu já fiz. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu estou extremamente chateado que o Eduardo brigou comigo. Vocês conhecem o Eduardo, né? Qual deles? O Edu, não o professor que dá aula para vocês de análise de desempenho. O Edu que grava as aulas aqui para gente. Eu trabalho, isso, que grava as aulas. Eu trabalho com o Eduardo, eu sou funcionário dele. Ele é dono de tudo aqui. E aí hoje eu estava extremamente ansioso e eu precisava comprar um docinho. Aí eu fui lá comprar um docinho. Quando eu cheguei, ele brigou tanto comigo, gente. Nossa. Ficou falando no meu ouvido a tarde inteira. Só porque eu comprei um docinho no escritório. Vocês acham isso justo? Pergunto para você, Maiara. A Maiara. Ué, por quê? É por quê, Eduardo? Por quê? Por quê, Eduardo? Por que você... A Maiara disse que você não tem o direito de brigar comigo, seu monstro. Ela escreveu aqui. Ela escreveu exatamente isso. Queremos saber o porquê. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Eu estava aqui, Márcia, enquanto os outros alunos não chegam, a gente está esperando uns minutinhos para começar. Estava aqui contando que hoje eu estava extremamente ansioso. Eu fui numa lojinha comprar um docinho e o Eduardo brigou tanto comigo quando eu cheguei. E eu estava até perguntando, o que vocês fazem quando vocês estão ansiosos? Eu fui comprar um docinho. Tadinho do professor Eduardo. Viu, seu monstro? Todos os alunos estão do meu lado. Todos os alunos estão do meu lado. Isso aí. Vamos derrubar o Eduardo. Deixa ele comer um docinho. Olha, eu vou tirar print disso, Márcia. E vou colocar num quadro. Não, fala que o que eu quero é que você coma tudo. A Ana Luísa disse, docinho da diabetes. Não pode, tá certo. A Ana Luísa ficou do seu lado, Edu. Não, vai ficar todo mundo na hora que eu mandar ele chat que você fez. A Maiara disse assim, não comece a aula antes de explicar o motivo. O pessoal tá querendo explicações, Eduardo. Como que é explicação, né? Enquanto isso, gente, deixa eu bater um papo com vocês rapidinho, tá? A gente vai começar às 7h30 hoje, porque tá com poucos alunos ainda. Então, esses 5 minutinhos aqui, o slide já tá na tela. Eu quero bater um papo com vocês. Estamos na semana de aula 7. Semana que vem é a nossa última aula de conteúdo. Então, por favor, não faltem.
essa aula de hoje, a aula da semana que vem, a gente fecha o conteúdo do primeiro bimestre, e aí a gente, na semana 9, vai fazer a revisão. Na semana 10, nós vamos fazer um simulado, e na semana 11, ou seja, daqui 3 semanas, quase um mês, nós vamos fazer a nossa prova. Quem já foi meu aluno, quem já foi minha aluna, sabe que a prova do professor Daniel é super tranquila, é coerente com o conteúdo que a gente tem aqui no dia a dia, e a gente treina antes no simulado e na revisão. Mas, lembrando, a composição da nota de vocês é uma composição que tem que somar 10, pela minha conta é 10,5. Por que 10,5? São 6 pontos que estão na prova, 4 pontos que estão na atividade do AVA e meio ponto de participação. Então, se vocês entrarem na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, e fazer todos os exercícios, você já tem 4 pontos ali. Veio para fazer a prova, ainda que erre 1, 2, 3 questões, não tem problema, é do jogo, porque a prova tem 11 questões. Mas você já garante uma notinha na prova. Com mais meio pontinho de participação, vocês que estão sempre presentes, já dá para fechar o bimestre com uma nota boa. A Márcia sabe, o Evanilson sabe, a Ana Luísa sabe. A Mai está chegando agora. O primeiro bimestre é um caminhão. Como assim, professor? O que significa dizer que o primeiro bimestre é um caminhão? Se você garantir agora, no primeiro bimestre, uma nota alta, ela te sustenta no segundo bimestre. E aí você fecha o período legal. Essa era a estratégia que eu usava quando eu fazia a faculdade de Direito. Sabiam disso? A faculdade que eu fiz era uma das poucas faculdades do estado de São Paulo que o conceito da nota da matéria era anual. Então, hoje, quando você entra numa faculdade, você faz a faculdade por semestre. Na faculdade que eu me formei, no tempo que eu me formei, porque hoje ela já mudou, era anual. Então, a nota era a nota do ano todo. Ou seja, se você ficasse de exame no final do ano, você estava ferrado, porque você tinha que revisar o conteúdo do ano inteiro, não o conteúdo do semestre. E aí, o que eu fazia? Eu tinha essa ideia que o primeiro semestre era um caminhão. Então, no primeiro semestre, eu ralava para garantir um 10, garantir um 9, tentava garantir uma nota alta. Porque no segundo semestre, se eu tirasse ali um 6, um 7, ela juntava com o 9 do primeiro, dava 7,7, né? Dava uma nota equilibrada. Então, de novo, conselho do professor aqui. Põe energia na prova de agora. O que o Eduardo está usando? O meu login... O meu login para me expor. Eu comprei 30 Twix, 24 barras da Nutri, 80 barrinhas de chocolate, 60 goiabinhas, 32 Trentos e 10 paçoquitas. Tudo isso, Eduardo? Tudo isso. Estava contabilizando aqui. A Maiara disse, não julgo. Maiara, por isso que eu tô com você. Ganhou meio ponto. Ana Luísa, vai fazer uma entrevista amanhã? Olha só. Onde? Itália? É uma empresa? Loja de roupa em Jarinu. Poxa, que legal, Ana Luísa. Parabéns. Boa sorte na entrevista. E amanhã, depois que você fizer, conte para os seus professores e os seus colegas no grupo do WhatsApp. O importante é relaxar, tentar não ficar nervosa. Ah, você está sem o WhatsApp. Bom, você conta na aula e aí a gente depois replica lá. Boa sorte. Moçada, 7h30, vamos começar?
Quem está aqui, quem não está vai se achegando. E a gente vai tocando a nossa banda por aqui. Bom, vocês conhecem, né, o nosso padrão. A gente começa sempre pelo conteúdo visto na semana anterior, é o nosso relembrando. E o nosso relembrando da aula 6, o que nós discutimos lá? A divisão conceitual de cargo, tarefa e função. Falamos das etapas de descrição de cargos e depois fizemos um exercício de análise de cargo. O que era o cargo lá para nós? Uma unidade da organização que consiste em um conjunto de deveres e responsabilidades que se tornam separado e distinto dos demais cargos. Ou seja, cada cargo vai ter ali uma idiosincrasia. Professor, que palavrão é esse? O que é uma idiosincrasia? É uma característica própria. Cada cargo vai ter a sua peculiaridade, vai ter a sua particularidade, certo? Depois nós temos o conceito de tarefa, que é toda a atividade executada por uma pessoa no seu trabalho dentro da empresa. Ou seja, o cargo tem a ver com a responsabilidade, mas o cargo não está necessariamente relacionado com a tarefa. Como, por exemplo, hoje o professor Daniel tem um cargo numa empresa. As pessoas perguntam assim para mim: você trabalha ou só dá aula? Como se dar aula não fosse um trabalho, né? Mas, além de dar aula, eu também trabalho. E eu tenho um cargo. Neste cargo que eu ocupo hoje, eu tenho responsabilidades. Mas nem sempre as minhas responsabilidades estão atreladas com as minhas tarefas. Às vezes, eu sou responsável, e isso acontece hoje, pelas tarefas de outras pessoas. Como, por exemplo, existe nessa empresa 3 departamentos que eu coordeno. E esses departamentos têm as suas tarefas, têm as suas funções ali do dia a dia. Porém, eu sou responsável por essas tarefas, mesmo não sendo eu a pessoa a exercê-la. Então, essa é a diferença fundamental entre o cargo e a tarefa. O cargo é a responsabilidade. Já a tarefa está ligada à execução. Quem faz a determinada atividade é o sujeito da tarefa. Quem responde por aquela atividade é o sujeito do cargo, certo? E a função é um agregado. Por que a função é um agregado? Porque ela pode ser atribuída dentro de um contexto. Como, por exemplo, hoje, pela manhã, eu participei de uma reunião junto com o Eduardo, que está aqui comigo no escritório agora. E nesta reunião, o Eduardo ficou responsável por fazer a ata, ou seja, por reproduzir ali aquilo que estava acontecendo na reunião, aquilo que nós combinamos, aquilo que ficou dito. Fazer a ata foi a função dele nesta reunião. Ou seja, é um agregado, porque o cargo que ele ocupa não tem como responsabilidade fazer a ata. Essa não é uma tarefa do cargo dele, mas foi uma função que foi atribuída a ele hoje. Como pode ser que na próxima semana, quando nós formos fazer a próxima reunião, essa tarefa seja minha ou de uma outra pessoa. E aí eu vou lá, essa função seja minha ou de uma outra pessoa. Eu vou ter a função ali de secretariar a reunião. E quando você é um secretário por ocasião, o nome técnico é secretário ad hoc. Bom, quais são as etapas para a descrição de um cargo? Ou seja, o nosso foco aqui é o cargo. A tarefa a gente compreende dentro do contexto. A função a gente compreende dentro do contexto. Mas qual que é a nossa disciplina? Nós estamos fazendo gestão de cargos e salários. Então, para chegar no salário, a gente precisa passar pelo cargo. E como nós faremos para descrever um cargo? Primeiro, o que a pessoa faz, quando ela faz, que está atrelado à rotina, como essa pessoa faz e por que ela faz aquilo. Então, a gente vai responder essas 4 questõezinhas para poder descrever o cargo, ou seja, com base na resposta dessas questões que a gente consegue ali produzir um documento
sobre o cargo de uma determinada pessoa. E depois a gente faz uma análise. A análise está relacionada aos requisitos. Que requisitos são esses? Requisitos mentais, requisitos físicos e de condições de trabalho. Professor, me dá um exemplo de um requisito físico. Imagine que a função, o cargo que a pessoa vai exercer seja de técnico que instala internet. Só que o sujeito não tem um braço. Tem como um sujeito que não tem o braço instalar um cabeamento de internet, sendo que ele tem que subir na escada, vir no poste, do lado de fora do prédio, tem que manusear ali o alicate. Tem uma série de atividades que ele precisa fazer, que precisa das duas mãos. Ele não tem o braço porque ele vai executar aquela tarefa. Não tem como ele executar aquela tarefa, ou seja, ele não é apto para aquele cargo. Olha, Maiara, diz com o pé, mas com o pé é o cabeção, ele está na escada. Já está usando o pé. Eu sei que você está brincando e eu também estou. O requisito mental, por outro lado, está atribuído a determinadas faculdades mentais que o sujeito precisa ter desenvolvido ali para poder se enquadrar em determinada profissão. Dá um exemplo, professor. Dá um exemplo, claro. Imagine que o objetivo do fulano seja ser policial militar. Ah, legal, ele vai ser policial militar. E aí, quando ele vai passar ali, ele passa ali no concurso, ele passa no teste de aptidão física, quando ele vai conversar ali com um profissional, psicólogo, o psicólogo fala para ele assim, o que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Meu hobby é matar pessoas, eu adoro atirar. E gosto de beber o sangue depois. Eita! Aquele sujeito não tem condições de ocupar esse cargo, de ser um policial, porque ele vai estar de posse de uma arma de fogo carregada de alto calibre, com uma legitimação dada a ele pelo Estado, porém as faculdades mentais dele são de um sujeito que tem uma certa perturbação. Logo, ele não poderia estar nesse cargo que tem ali, por exemplo, o manuseio de uma arma, como pessoas que têm pensamento suicida. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, por exemplo, num hospital, a ala psiquiátrica, como funcionam as instalações de uma ala psiquiátrica. É totalmente preparada para lidar com pessoas que têm pensamentos, muitas vezes, ou suicidas ou pensamentos de autoflagelo. Uma vez eu fui num hospital psiquiátrico para poder fazer um estágio, fiquei lá por 6 meses estagiando dentro da ala psiquiátrica. E você, quando ia nos banheiros, que tinha uma parte do chuveiro, o chuveiro ficava envolvido por uma gaiola de estilo de ferro, de metal, como se fosse uma gradinha. Por quê? Para que o interno não fosse lá se eletrocutar. Então tinha aquela proteção. A janela é alta, tem uma grade. Os vidros são retirados da janela, são colocados uma outra estrutura. Então, assim, por que esse ambiente é preparado dessa forma? Por conta das faculdades mentais. Às vezes o sujeito até tem uma saúde física, mas se ele tiver alguma distorção no campo da mente, você precisa ter ali uma análise para saber se ele pode ou não ocupar determinado cargo. Uma das coisas que se faz num hospital psiquiátrico, numa ala psiquiátrica de um hospital, é analisar se aquele interno tem condições de voltar para o convívio social e se ele pode, inclusive, ser ativo na sociedade. Como assim? Você tem, sim, uma esquizofrenia, você tem, sim,
um distúrbio, você tem sim uma patologia, mas você pode trabalhar. Essa patologia não vai afetar a sua vida social. Você pode trabalhar, você pode viver em sociedade e ter uma vida muito próxima do que seria uma vida normal. Porém, determinados trabalhos você não pode. Como, por exemplo, um sujeito que tem um desvio da personalidade não pode ser policial. Porque se no momento do exercício da profissão o desvio ativar, ele pode matar uma pessoa, ele pode machucar uma pessoa. Ou machucar-se a si mesmo. Então, dentro das análises que nós faremos de um cargo, tem que levar em consideração os requisitos mentais, os requisitos físicos e as condições de trabalho. Ah, não, eu tenho plena saúde mental, eu tenho plena saúde física. Só que aí o trabalho é, por exemplo, para ficar consertando tubulação de ar-condicionado. Ah, mas eu sou claustrofóbico. Eu não posso me ver dentro de 4 paredes que eu passo mal. Fisicamente ok, mentalmente ok. Se eu colocar você nesse ambiente que tem essas condições, nossa, você surta. Professor Daniel, o que eu tenho medo? Eu morro de medo, mas assim, eu morro de medo de rato. Não poderia trabalhar com instalações urbanas, né? De esgoto. Às vezes eu vou lá para o centro, que é onde tem o escritório lá da Conteúdo Legal, que é a empresa que eu trabalho, e vez por outra, não sei se vocês sabem, mas todo o cabeamento é passado por baixo e não por cima. É feito interno, né, dentro do chão. Então, às vezes dá pau em alguma fiação, vai o pessoal da Vivo, da TIM, e eles têm que abrir, levantar a tampa do esgoto, ir lá para baixo, para fazer a manutenção no cabo ali, no fio. Depois ele sai, fecha e ok. Eu nunca nessa vida poderia trabalhar nessa profissão. Se eu descesse, chegasse lá e visse um rato, eu não voltava mais. Ficaria por lá mesmo. Ai, professor, é sério? É sério. As pessoas perguntam assim, mas você mora sozinho, se entrar um rato no seu apartamento, eu vou torcer para ele não ficar perto da porta. Porque se ele ficar perto da porta, eu saio pela janela. E eu não moro no primeiro andar, não. Eu estou lá em cima. Bom, e aí a gente faz a análise dos cargos dentro desse contexto. Requisitos mentais, físicos e condições de trabalho. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Mike perdeu o comecinho da aula passada. Tranquilo? E aí? Podemos seguir? Vanilson, Ana Luísa? Tudo ok. Aula 7, aula de hoje, o que nós vamos falar? A importância da descrição de funções na gestão de recursos humanos. Aqui, gente, nós falamos na aula passada sobre a descrição de cargos e salários. Desculpa. Nós falamos na aula passada sobre a descrição de cargos, tarefas e funções. Aqui a gente vai ressaltar a importância disso, mas para não ficar uma aula meio... falamos o que é, agora vamos falar que é importante. Não, eu vou trazer sim importância, mas vou trazer um exercício prático para nós. Hoje é um dia que a gente vai passar passo a passo de uma descrição, e aí eu vou propor, num dado momento da aula, eu vou fazer uma pausa com vocês vão fazer a descrição de um cargo e vão mandar aqui para a gente, ou aqui ou no grupo de WhatsApp. Beleza? Porque a gente torna essa aula uma aula mais prática, para a aplicação técnica do que a gente está falando. Senão fica uma coisa meio rasa, tá? Então eu estou aprofundando um pouco mais o programa nesse sentido. Combinado? O que nós vamos ver na aula de hoje? Olha lá. O passo a passo são 8 requisitos aqui para a gente poder montar a nossa descrição.
Então, nós vamos falar da identificação, vamos falar do organograma, vamos falar da missão, das atividades, experiências, formação acadêmica, competências, treinamentos obrigatórios e modelo de descrição. No modelo de descrição, eu vou mostrar para vocês como é feito. E aí, depois eu vou passar um para vocês fazerem. Show de bola? Qual que é a nossa frase hoje? Hoje eu resolvi mudar um pouquinho. Ao invés de trazer a frase de alguém do RH, de um grande gestor, de um presidente de empresa, hoje eu trouxe a frase de um poeta. Olha lá. Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizeram ali? Vocês entenderam essa frase? Essa é um trechinho de um poema do Fernando Pessoa. Nossa, vocês não têm ideia como mexe comigo esse poema. Se eu pudesse, eu não vou falar para vocês que eu faço isso porque eu vou estar mentindo, mas se eu pudesse, eu lia todo dia de manhã. Dá uma motivação, né? Olha lá, agir. A inteligência da vida, gente, muitas vezes não está em ficar... o planejamento é sempre importante, mas às vezes a gente fica ali sonhando, e a gente não materializa as coisas. Olha o que ele diz lá. A inteligência está no agir, a inteligência está no fazer. Você pode ser aquilo que você quiser, mas você tem que querer aquilo que você é. Ou seja, eu quero ser isso. Tudo bem, mas o que eu sou hoje? O que eu sou hoje eu também tenho que querer. É uma ideia de contentamento. É uma ideia de valorizar também o caminho. E aí ele diz assim, o êxito está em ter êxito e não em condições de ter êxito. Porque muitas vezes a gente fica analisando que a gente tem condições de fazer alguma coisa. Às vezes, assim, ter condições de fazer alguma coisa não significa nada se você não faz. Olha lá, qualquer terra é boa para um palácio, mas se você não fizer o palácio, é só uma terra. No fim do dia, é isso que ele está falando. Você tem um pedação, imagina isso, você tem um pedação de terra lá. Nossa, um terrenão gigante. Aí você fala, nossa, daria para fazer uma casona aqui. Só que se você não for lá e começar a colocar um tijolo em cima do outro para fazer a casona, vai ser para sempre só um pedaço de terra. É uma boa reflexão, né? Para a gente poder agir, para a gente poder fazer. E eu trouxe essa reflexão porque hoje é uma aula em que eu vou pedir para vocês agirem. Hoje a gente não vai ficar só na teoria. Hoje eu vou passar um exercício para vocês fazerem e entregarem, ainda hoje. Fora as atividades que a gente faz da aula, que são as atividades do aula. Beleza, moçada? Vamos lá. Exigências e responsabilidades do cargo. Olha lá. É por meio das exigências que será mensurada a avaliação de desempenho. Ou seja, primeiro você tem que definir o que você quer do cara, para depois poder avaliar. Porque senão, faz, e você avalia sem critério. Teve uma vez que eu cheguei a gente estava numa reunião, olha só, Márcia, que história interessante. A gente estava numa reunião, trabalhando com alguns projetos, e eu fiz uma sugestão. Eu falei assim, poxa, sabe o que a gente podia ter para esse projeto? A gente podia desenvolver aqui no nosso dashboard um farol, em que a gente coloca lá verde, amarelo e vermelho. Conforme as coisas forem dando certo, as tarefas forem sendo executadas, a gente acende o farol verde. Ou seja, é um recado para todo mundo que está ok. Se por acaso alguma coisa estiver engessada, precisar de um estado de alerta, precisar de uma atenção especial, a gente põe o amarelo. E se alguma coisa no projeto travar, a gente liga a luz vermelha, dizendo assim, ó, deu pau aqui. Era uma forma de visualização mais rápida, mais direta e até superficial, mas que daria ali as bases para a gente poder avançar no dia a dia. E aí,
A ideia, nossa, que legal, ideia boa, vamos embora, manda lá, o pessoal do TI foi lá, fez o farolzinho, assim, lindo, maravilhoso. Só que começou a ter problema na hora de acender o farol. Sabe por quê? Quais são os critérios para saber se está verde, se está vermelho ou se está amarelo? Não definimos os critérios. A gente definiu o que a gente ia avaliar, mas não definiu o que a gente estava avaliando antes. Então, às vezes, o cara ia lá e falava assim, olha, essa parte do projeto, essa tarefa do projeto, tá vermelha, porque não anda. Aí, quando você ia olhar dentro da tarefa, ela tinha um background tão grande que o sujeito estava freneticamente ali, todo dia trabalhando naquele background, e assim, o projeto está andando bem pra caramba, só que tem um tempo de maturação. Só porque você não viu o resultado, não significa que não está pronto, que não está legal, está no caminho. Ah, mas a gente não definiu isso. Então, para ele, o sinal verde era que tivesse pronto. Mas, na verdade, estava sendo construído. E se está sendo bem construído, na minha opinião, era verde, porque está sendo bem construído, está no caminho. Então, o que era verde para mim era vermelho para ele. Olha aí a confusão que deu. Nossa, deu uma confusão, tivemos que abortar. Para tudo. Vamos definir primeiro os critérios, depois a gente volta nisso. Resultado, não voltamos. Então, assim, de novo, você, dentro do cargo, precisa definir as exigências do cargo. O que eu espero da Márcia nesse cargo, nessa função que ela está exercendo? O que eu espero da Ana Luísa? O que eu espero da Maiara? O que eu espero do Evanilson? Ah, eu espero isso. Como? Dessa forma. Legal. Solta o Evanilson. Soltou o Evanilson. Pitbull, cachorro louco. O menino foi para cima. Trabalhou. Volta, Evanilson. Voltou. Quando ele volta, eu analiso tudo que ele fez. Com base naquilo que eu exigi previamente, eu vou dizer se o desempenho dele foi bom. Cargo de vendas, padrão. Vanilson, para você fechar 2 vendas, você tem que visitar 10 clientes. Aí o Evanilson volta, fala assim, fechei 1 venda só. Quantos clientes você visitou? 3. Análise de desempenho, ruim. Por quê? Não cumpriu a exigência, tinha que visitar 10. Poxa, mas dos 10 que eu ia visitar, eu ia perder 8. Eu visitei 3 e fechou 1. Não importa, não cumpriu a exigência. Vai para a rua, visita 10, perde 8, traz 2. Legal, top. Aí ele vai, visita 15 e fecha 1. Beleza. O desempenho da tarefa foi legal, o resultado foi ruim. Vamos mexer no escopo. Então, com base nas exigências, é que se consegue fazer os ajustes necessários para a atuação de caso a caso. Olha a importância disso na descrição do cargo. Se você não tiver previamente definido as exigências, você não tem condições de avaliar. Antes de avaliar uma pessoa, é necessário que você diga a ela aquilo que você espera dela e do cargo em questão. Faz sentido para você, gente? Não. Tem que ir fazendo. E aí? Cadê? Vocês estão quietinhos? Vocês não estão aí? Eu vou parar. Qual o Evanilson? Pode desenhar? O Evanilson hoje está engraçado. O Evanilson, o que aconteceu, Evanilson? Que hoje você tá palhacinho hoje. Eu acho que o Evanilson está empolgado. Acho que aconteceu alguma coisa com o Evanilson que ele está escondendo da gente,
que ele tá eufórico. O Evanilson não é assim de fazer tanta gracinha na aula. Alguém te contou? Ô Evanilson, pra cima de mim? Aí das duas, uma, né? Ou o Evanilson tá apaixonado, ou o Evanilson recebeu uma promoção no emprego, ou ele finalmente comprou o carro que ele queria, estava louco para comprar um carrinho. Será que comprou o carro? Não sei. Tá muito engraçadinho. Arrumei o trabalho. Ô, Evanilson, parabéns. Ah, gente, vocês não têm ideia como a gente vibra quando vocês têm essas conquistas. Parabéns, Evanilson, parabéns. Ó, tenho certeza que seus colegas estão felizes. Nossa, que legal! Onde que é esse trabalho? Que legal, Evanilson. Parabéns. Olha só, gente. É isso aí. Olha que bacana. A gente começa dando um passo, né? Não, eu vou voltar a estudar. Aí você começa a estudar. Aí, dali a pouco, eu vou para o mercado de trabalho. Eu me preparo aqui para uma entrevista. Que legal. E as conquistas vão vindo. Show de bola. Olha aí, suas amigas. Parabéns. A Mayara mandou até um coração para você. A Márcia, sucesso nessa nova etapa. É isso aí, gente. Amanhã eu espero que a gente possa comemorar com a Ana Luísa. Vamos lá para o nosso passo a passo? Primeira coisa que a gente vai fazer, identificação. O que a gente vai identificar? Olha lá. A identificação é responsável por categorizar o cargo, ou seja, é imprescindível que o nome seja escrito corretamente. Calma, professor, em Osasco, o ruim é que ainda não tem horário definido. Evanilson, deixa eu te falar uma coisa, filho. Olha aqui para mim. Isso é o de menos, cara. Se lá no seu trabalho eles falarem que você vai trabalhar de manhã, trabalha de manhã. E a gente segue com as nossas aulas à noite. Se lá no seu trabalho eles falarem que você vai ter que trabalhar no período da tarde, pegar à noite, seus professores, eu estou falando aqui por mim, tenho certeza que os outros professores também têm a mesma posição, vão te apoiar. Sabe por quê? Você chega no finalzinho da aula, assiste o finalzinho, de manhã você assiste a aula gravada. No momento que tiver uma dúvida, liga para mim, na minha matéria, claro. Se não conseguir atender, passa uma mensagem. Cara, não perde o emprego. Foca no trabalho e a gente resolve aqui. Por quê? Sabe por que eu estou te falando isso? Por que vocês estão fazendo um curso técnico? Vocês estão fazendo um curso técnico para arrumar emprego. Vocês estão num curso técnico para poder ir para o mercado de trabalho. Então, assim, vai para o mercado de trabalho. Ah, professor, mas não é na área. Não tem problema. Posso contar uma coisa para vocês? Quando eu entrei na faculdade de Direito, sabe onde eu trabalhava? Na Fast Shop, do Shopping Anália Franco. Eu era vendedor do departamento de celular. Nossa, eu me orgulho muito dessa época. Me orgulho muito dessa época. Não tinha nada a ver com a faculdade de Direito. Sujeito na faculdade de Direito, trabalhando de vendedor. Não, eu era vendedor mesmo, registrado, mãe. Entrava 1h da tarde e saía às 10 da noite. Trabalhava sábado, domingo e feriado, que era shopping, né? Aí posso contar uma coisa para vocês? Quando você é vendedor, você tem que se comunicar. Você tem que falar. Você tem que atender o cliente. Você tem que ter um poder de argumentação. Sobretudo porque naquela época não tinha salário, era comissão. Então eu recebia por aquilo que eu vendia. Então eu tinha que ser bom de lábia. No segundo ano da faculdade, 1 ano depois, eu fui conseguir arrumar um estágio na área jurídica.
saí lá da Fast Shop, entrei na área jurídica, e quando eu estava no 3º ano da faculdade, nós participamos de um torneio judicial, que se chamava MUT. E o torneio judicial, você tinha que fazer lá a peça jurídica, era uma competição. E a última etapa do torneio, você tinha que ir para um auditório com 500 pessoas, né, que era a plateia, fazer uma sustentação oral do caso em questão. E eu fui lá falar para 500 pessoas uma sustentação oral. Só que, eu fiquei 1 ano falando com pessoas. Eu fiquei 1 ano treinando isso, gente. Porque quando você é vendedor, você fala o dia inteiro. Tem que argumentar. O cara te interrompe, você para, depois você tem que voltar, retomar o raciocínio. Resultado, no 3º ano, juro para vocês, isso não é mentira, eu mando até para vocês depois o diplominha. Eu ganhei o prêmio de melhor orador da faculdade e fui competir nacionalmente. A faculdade pagou minha viagem, pagou hotel, café da manhã, foi uma delícia, que época gostosa. Aí você fala assim, professor, onde você aprendeu isso daí? Quando eu era vendedor. Todo trabalho vai agregar na vida de vocês um aprendizado. Todo trabalho vai agregar na vida de vocês uma experiência. Até se você tiver um trabalho ruim, que você é explorado por um chefe que não presta, isso vai trabalhar em você a resiliência. E você vai se tornar uma pessoa mais amadurecida para lidar com os problemas da vida. Então, Evanilson, levanta a manga da camisa, vai trabalhar, menino, e se o horário for bom, é bom, se o horário for ruim, a gente ajuda, foco na missão, faca na caveira. Beleza? Vamos lá. Voltar para o nosso assunto aqui. Feliz da vida, viu? Vou voltar feliz da vida aqui. Primeira fase de identificação. É responsável por categorizar o cargo. Ou seja, a gente brincava, falava assim, eu sou assistente de qualquer coisa. Gente, não existe assistente de qualquer coisa. Seu cargo tem um nome. E esse nome é específico para aquela função, para aquela responsabilidade. Aí, beleza, professor? Amanhã eu vou chegar lá quebrando. Tu quebra mesmo, Evanilson. Mete o pé. Vai voadora de 2 pés no peito. Tinha um amigo que falava, vai lá, quebra todo mundo. É isso aí. Então, gente, na identificação, a Maiara, pelo amor de Deus, não literalmente. Na identificação, gente, cada cargo tem um nome. E como nós vamos chamar esse nome? De CBO, é a Classificação Brasileira das Ocupações. Ou seja, o cargo tem uma característica própria. Olha aí, a Maiara tá voando também, né? Já tinha na ponta da língua. E de tal forma que, olha aqui dentro do desenho que eu coloquei para vocês, tem toda uma estrutura da empresa e cada pessoa tem um nominho, Tem o redator, tem o designer, tem o analista de marketing digital, tem o analista de marketing, tem o analista de mídia social, tem o assistente de marketing digital, o analista de atendimento, tem o analista de qualidade, tem o analista de UX, que a turma vai falar UX, e o meu amigo Eduardo já tá me corrigindo aqui, User Experience, ou experiência de usuário. Olha aí como os nossos cargos são chiques. Então, cada função e cada responsabilidade, cada tarefa vai estar ligada diretamente a um cargo específico. Nós chamamos essa parte do processo de identificação. E a segunda parte? A segunda parte é o organograma. Para que serve o organograma? O organograma serve para o cara ter a seguinte consciência: para quem eu respondo. Isso é fundamental. Márcia, já passou por aquela situação? Eu imagino que já.
de não saber para quem você responde. I don't speak English very well. A Mayara tá abusada. Já passou, Márcia? De não saber, muitas vezes, vem um comando daqui, vem um comando de lá, meio uma salada, aquelas empresas que tem um monte de chefe. Tem um ditado, gente. Eu gosto muito de trazer esses ditadinhos populares, né? Ah, professor, fica dando aula de ditado. Mas é porque a gente grava, a gente usa para gravar. Tem uma expressão que fala assim: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Já ouviram essa expressão? O cachorro que tem 2 donos morre de fome. Por que o cachorro que tem 2 donos morre de fome? Porque sou eu o dono do cachorro. A Márcia também é dona do cachorro. Aí eu assim, eu acho que eu vou colocar comida. Ah, não, acho que a Márcia já colocou comida. Aí beleza. A Márcia vai colocar comida. Não, acho que o Daniel já colocou comida. Resultado, ninguém põe comida pro cachorro. O cachorro morre de fome. Ou pior, os dois põem comida pro cachorro. O cachorro fica obeso. Então, assim, dentro de uma empresa, é necessário ter muito claro a hierarquia. O que é hierarquia? Para quem eu respondo? Quem é o meu chefe? Se der pau, com quem eu vou falar? Eu vou mandar um e-mail para quem? Então, essa estrutura, ela deve ser identificada também no momento da descrição. O assistente responde para o analista. O analista responde para o coordenador. O coordenador responde para o gerente. O gerente responde para o diretor. O diretor responde para a vice-presidência. A vice-presidência responde para a presidência. A presidência responde para o conselho. O conselho responde para o mercado. Está muito claro. O chefe do chefe tem comunicação com os funcionários? Tem, mas isso é um risco. Via de regra, dá pau. Eu vou falar para você. Hoje, eu estou numa posição em que eu tenho 3 coordenadores que tratam comigo no dia a dia. Cada coordenador tem a sua equipe. Então, por exemplo, tem uma menina que trabalha comigo, uma mulher feita, que é a Milena. Nossa, meu braço direito, não sei o que seria da minha vida sem a Milena. A Milena tem, dentro da estrutura dela, mais umas 6 pessoas. Aí o que acontece? Às vezes eu vou lá e vou direto na pessoa que trabalha para a equipe dela. Como eu tenho uma posição de hierarquia maior, a pessoa, muitas vezes com receio, tenta me atender. Para me atender, deixa de fazer alguma coisa que a Milena pediu. Várias vezes eu já criei problema na operação por violar a hierarquia. Várias vezes. Aí você fala, nossa, professor, por que você faz isso? É natural, às vezes acontece. O que eu faço hoje? Eu não vou para o escritório. Esse escritório fica lá no centro. Eu tenho um escritório aqui no Tatuapé. Eu fico aqui. Por quê? Porque se eu vou para lá, eu sufoco a operação. Eu tenho essa noção de que eu atrapalho, então eu fico longe. Nem todo gestor tem essa ideia. Às vezes, o bom chefe é aquele que está de fora. Por quê? Ele tem uma capacidade estratégica, ele tem uma capacidade de definição de modelo operacional, mas no dia a dia ele sufoca. Às vezes, o GGL, o que é o GGL? Gerente Geral da Loja. Vai na loja e pede as coisas para a gente. O GGL é o gerente do gerente. Lá, quando eu trabalhava na Pet Shop, tinha G1, G2, G3. Acontece, chegava o G3 na loja, me chamava, pedia uma coisa. Poxa, violou a hierarquia. E eu não ia fazer? O chefão? Lógico que eu ia fazer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que, via de regra, quem atrapalha o fluxo organizacional dentro das companhias é a própria liderança. 90% das vezes é a própria liderança.
A gente não pode falar, Mai, que isso é uma violação de hierarquia, porque a violação de hierarquia, geralmente, ela é de baixo para cima. De cima para baixo, tecnicamente, a hierarquia está correta. Então, assim, imagine que eu estou na presidência da empresa. Em tese, todo mundo abaixo da presidência é subordinado. Então, se eu estou dando um comando para alguém que está abaixo, hierarquicamente está correto. Mas atrapalha o fluxo. Então, assim, não viola a hierarquia, mas atrapalha a operação. Professor, o superintendente do HC tem 3 secretárias e às vezes ele me liga para pedir para fazer um serviço para ele. Acredita? Acredito, claro que eu acredito. Quando eu trabalhava numa empresa grande de capital aberto, uma empresa que tinha 8 mil funcionários, 10 mil funcionários, uma empresa gigantesca. O diretor ficava me pedindo coisa. O diretor não, a vice-presidente ficava me pedindo coisa. Eu era analista. Olha a distância. Vice-presidência, diretoria, gerência, supervisão, analista. Ela pedia para mim. Detalhe, com um monte de gente lá para atender. Tinha na estrutura dela, tinha umas 20 pessoas. Mas ela me queria, ia lá pedir as coisas para mim. Olha, eu me sentiria um pouco honrada. Mas assim, por um lado, você tem uma questão do ego, né? Que você, poxa, olha, fulano tá me vendo. Isso é muito importante dentro de uma empresa que você quer fazer carreira, que as pessoas do alto escalão te vejam. Eu entendo isso. Porém, isso acaba criando um cenário que pode ser complicado. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Primeiro, você tem as suas atividades dentro do seu cargo, você tem suas tarefas. Se vem uma pessoa lá de cima e te pede alguma coisa, via de regra, ela não está mandando você substituir uma das suas atividades por outra. Ela está mandando você agregar. Ou seja, você vai trabalhar mais. E aí acontece o que a Márcia falou, você fica sobrecarregada. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem lá uma vice-presidente falando com você. E ela está violando o teu chefe direto. O que você acha que vai acontecer, ô bonita? Teu chefe vai ficar enciumado, porque ele vai falar assim, poxa, se não está falando comigo e está falando que esse aqui é a minha cabeça que está em risco. Então você começa a ter problema com o teu chefe. Que foi uma das coisas que aconteceram comigo. Eu tinha uma chefe que morria de ciúme de mim. Porque quando tinha alguma tarefa que era mais intelectualizada, alguma coisa, vinham falar direto comigo, violando a autoridade dela. Então, imagina que você é a autoridade, vem alguém que está acima de você, desrespeita a sua autoridade para falar com o seu funcionário. Se coloca no lugar dela, como você se sentiria? No lugar da minha chefe. Não estão te respeitando, não falaram com você. Porque qual que seria o correto? Falar com você e você falar comigo. Ah, não, violou. Foi direto em mim. E você não pode fazer nada, porque quem violou está acima de você. Fica uma situação extremamente chata. Então, assim, pode até trazer uma questão do ego, trazer uma questão ali que é bacana, mas não acho que vale a pena, não, no geral. Eu enxergo como uma oportunidade, no caso de fazer coisas para alguém de um cargo bem acima. É uma oportunidade, mas é um risco. Você pode criar inimizade, porque assim, o teu chefe direto tem poder para te mandar embora. Se ele se sentir ameaçado, ele te manda embora. Tem que tomar cuidado. Mas nós todos aqui respeitamos a sua opinião. Afinal, somos um time de pessoas que tem o direito de pensar diferente. É o que faz a beleza da vida. Talvez essa seja a minha visão, porque eu nunca cheguei em um cargo de liderança e eu almejo um dia estar em um cargo acima do que eu já imaginei para mim.
E essa é a minha visão. Tipo, por exemplo, poxa, eu tô em uma loja onde o diretor vai visitar, não sei, ou sei lá, um gerente nível 4 vai visitar e ele me pede uma coisa, assim, ele reconhece que eu sou uma funcionária que é capaz de executar aquela função, e eu vou lá e entrego aquilo, eu enxergo como uma oportunidade de ser enxergado, entendeu? Pra poder subir de cargo. Pelo menos essa é a minha visão do hoje, assim, como atendente. Eu não sei se eu tivesse em outra posição, como é que eu enxergaria isso. Bacana, Mai. Assim, quando a gente está numa posição mais baixa, tudo que a gente quer é crescer, tudo que a gente quer é ser visto, tudo que a gente quer é brilhar. E faz sentido o que você está falando, todo sentido. Só que quando você está numa posição de liderança, você começa a ter algumas preocupações. Por exemplo, pô, o que você está mexendo na minha gaveta aqui? O que fulano lá de cima vê aqui? E aí, o que acontece? O ideal é o seguinte, eu vou falar como eu penso. Se tem alguém na minha equipe que está se destacando para alguém que está acima de mim, a minha visão, eu, professor Daniel Nascimento, que já estou nesse campo aí eu exerço o cargo de liderança, gente, profissionalmente, todo dia, já vai fazer 4 anos que eu estou numa posição de liderança, de grandes times. Vocês terem uma ideia, durante 1 ano e 8 meses, eu coordenei uma equipe de 22 pessoas em Santa Catarina e 23 pessoas em Belo Horizonte, ao mesmo tempo. Eu lidava com quase 50 pessoas, cada uma com uma cultura diferente. Era, tô agarrado aqui, mais um cadinho aqui, piar para lá, ao mesmo tempo. Então, assim, como eu, dentro da minha experiência, da minha personalidade, como eu faria. Vamos supor, a Mai é uma pessoa da minha equipe, é minha subordinada. A Márcia é minha chefe. A Márcia começa a pedir coisa para a Mai, começa a ver que a Mai está se destacando. O que eu ia fazer? Poxa, eu ia chegar para a Márcia e falar assim, então, sabe a Mai, aquela menina que você gosta? Ah, eu que treinei. Ela é da minha equipe, ela está no meu time. Ou seja, o teu sucesso não me apaga, muito pelo contrário, o teu sucesso me faz brilhar, porque eu sou teu chefe e você está dando o resultado é meu. É o que a posição coloca. Então, assim, eu sempre preferi contratar pessoas melhores do que eu, não contratar gente pior. Tem gente que tem medo, juro para você. Eu já participei de situações em que a pessoa não contratava porque o funcionário que estava sendo contratado era melhor que a pessoa que está contratando. Então, a pessoa ficava ameaçada. Aí contratava gente ruim para se destacar. Eu sou totalmente contra. Eu acho que eu me destaco se eu tiver cercado de pessoas boas, preferencialmente melhores do que eu. Então, qual que era a minha visão? Qual seria a minha visão? Poxa, a Mai está dando resultado? Opa, esse resultado está na minha conta. Ô, Márcia, a Mai está no time de quem? Royalties aqui para mim. Porque eu estou fazendo uma boa gestão. Se eu não tivesse, ela não entregava o resultado que você está vendo. Ah, legal, bacana. E aí a gente entra naquela cultura, né? Me puxa que eu te empurro. No caso aqui, como eu estou acima, né? É você que ia falar isso, né? Professor, me puxa que eu te empurro. Eu estou te puxando aqui, você está me empurrando aqui. E a gente vai no meio a meio ali para tentar crescer os dois. Sempre foi assim que eu lidei. Agora, eu conheço, e não são poucos casos, muitos casos em que simplesmente por você ser inteligente, simplesmente por você ser espertinho, teu próprio chefe te derruba, com medo, porque ele se sente ameaçado por você. A Márcia... Professora, eu tenho uma pergunta. Talvez ela seja muito complexa para responder agora. Entrando nesse assunto de gestão de pessoas, o que é fundamental para você ter uma... Ai, me perdi agora na pergunta. Para você se tornar um gestor, qual que é a mente de um gestor?
Como é que se chega lá? Ó, nós tivemos uma aula disso em que eu expliquei para vocês os estilos de liderança. A primeira coisa, se você tem ideia de ser um gestor, primeira coisa de tudo, você tem que gostar de gente. Ah, professor, eu odeio as pessoas. Então você não serve para ser gestor. Porque gestor gosta de gente, porque lida com gente, não lida com bicho, não lida com máquina, lida com pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa entender o seu estilo de liderança. E tem os estilos definidos. O líder agregador, o líder democrático, o líder agressivo, o líder despótico. Tem todos os estilos. Qual é o estilo que eu me encaixo? Ah, eu me encaixo nesse estilo. Se encaixando nesse estilo, eu preciso entender qual é a melhor maneira de me comunicar com as pessoas dentro desse estilo. Tem um manual, isso existe. E aí vem a cereja do bolo, que, na minha opinião, é o principal de tudo. Conhecer as suas fraquezas. Você precisa fazer uma análise das suas fraquezas, porque se você não conhece as suas fraquezas e você está numa posição de liderança, pode ter certeza, quem vai te derrubar é você mesmo. Por exemplo, no meu caso, eu me considero um líder de resultados, principalmente para projetos novos. Eu sou um cara assim, quando vem um novo projeto, eu ponho o projeto em pé. É muito dinâmica a coisa comigo. Tem gente que para trabalhar com uma equipe, precisa de muito tempo, de entrosamento, de coisa e tal. Eu não, cara. Você pode me botar uma pessoa que eu nunca vi na vida hoje. Amanhã ela está enquadrada no modelo de negócio. A coisa vai comigo. Só que esse meu estilo é um estilo que sufoca. Então, assim, é direcionado para resultados rápidos, mas se eu ficar muito tempo na operação, eu mesmo mato a operação. Então, no momento que eu passei a ter ideia que essa era uma fraqueza, aí minha vida melhorou muito. Ah, professor, o que você faz? Um exemplo, eu vou para o escritório a cada 15 dias. E os outros dias do mês? Eu fico aqui no meu escritório sozinho. Por quê? Porque se eu estiver lá todo dia, é assim, 200 coisas. Daqui a pouco, quando você vê, você puxou tanto elástico, eu sou o cara que puxa o elástico. Puxou tanto elástico que você foi estourando elástico. Daqui a pouco você não tem ninguém. Então, eu sou o cara que eu vou lá, dou uma puxada e já vou embora. Aí deixo a Milena. A Milena vai lá e vai tirando o elástico. Aí eu vou lá e puxo de novo. Aí ela vai tirando. Então, um bom líder é aquele que conhece as suas fraquezas e busca ali pessoas na sua equipe que se complementam. Como, por exemplo, eu trabalhei com um sujeito que a principal característica dele como líder, que ele era muito complacente, ele era o líder democrático, valorizava a opinião de todo mundo gostava de trabalhar com ele. Então, ele sempre tinha uma equipe muito, muito unida. Mas a equipe era unida, mas não dava resultado. Aí, num dado momento, perguntaram para ele assim, cara, todo mundo adora você, todo mundo gosta da tua liderança, mas o seu time entrega resultado. O que você quer fazer? Aí ele falou assim, olha, eu quero o Daniel. Aí ele me trouxe. No momento que ele me trouxe, eu fiz equilíbrio com ele. Então, ele era o cara que apaziguava a situação, eu era o cara que puxava o elástico para a coisa andar. Policial bom ou policial mau. O que aconteceu 3 meses depois? O time começou a dar resultado. O líder precisa ir para cima, agressivo? Não, a agressividade não é uma palavra assim ruim, como a gente tem a ideia do agressivo de dicionário. É um estilo de liderança. E esse estilo, ele tem, por exemplo, diversas características. A palavra correta não é nem agressivo. A palavra correta é assertivo. Aí sim, mas não que todo líder precisa ser isso. Se você for esse líder, você vai ter os benefícios, como você também vai ter os malefícios. Por exemplo, eu sou assertivo. Eu não consigo lidar com muitos dados, porque o cara que é assertivo, ele não consegue lidar com muita informação analítica. O Eduardo, que trabalha comigo, ele é analítico. Então, você vai falar com o Eduardo, é bom levar uma planilha embaixo do braço. Você vai falar comigo, não precisa da planilha, você precisa saber se vai ou não vai.
Então, eu sou mais pragmático, ele é mais cauteloso. Então, você vai se baseando nisso para tocar o dia a dia. Beleza? Vamos de missão? Todo cargo deve ter, além de suas funções, o que é esperado de um colaborador que assumiu. Todo cargo deve ter, além de suas funções, aquilo que é esperado do colaborador que vai assumir. Ou seja, para que serve o seu cargo? Qual é o propósito do seu cargo? Gente, aqui é uma ideia bacana, porque geralmente as empresas têm missão, mas o cargo também precisa ter uma missão, para você se sentir útil. Às vezes a gente está numa função de meio. O que é uma função de meio? A gente não está ligado ao resultado. A gente está ligado no caminho, a gente está ligado no processo. E aí a gente passa a achar que a gente não é valorizado, porque a gente nunca está no resultado. Só que qual é a missão do meu cargo? A missão do meu cargo é garantir o meio. Poxa, então se eu estou cumprindo a missão do meu cargo, eu sou um vencedor. Essa é a pegada. Entendeu ou não? Não. Meta é meta, missão é missão. Missão é o propósito maior. É aquilo que você está ali para alcançar. A meta são as atividades do dia a dia. Então, assim, por exemplo, qual é a missão do gestor operacional? A missão do gestor operacional é garantir a operação, fazer com que as coisas aconteçam. Aí, se chegarem para esse diretor operacional e falarem assim para ele, poxa, mas cadê os resultados de venda? Ele vai falar, não é comigo. Eu não sou o diretor comercial, eu sou o diretor operacional. Aqui eu faço a banda tocar. Aqui a música não para. Quem tem que vender é os caras do comercial. Aí o cara do comercial tem que vender. Aí vendeu, mas não tem produto para entregar. Aí ele chega lá e fala assim, eu vendi, mas não tem produto para entregar. Meu amigo, a missão do meu cargo é vender. Entregar é com o cara da operação. Vai falar com o operacional. A minha missão está feita. Claro, dentro de parâmetros. O financeiro, eu não quero saber se você vendeu, eu não quero saber quanto você vendeu, eu não quero saber se você está operando, se você precisa do que você precisa para operação. Eu quero saber se o número fecha. Diretor financeiro é isso. Se ele chegar para você numa reunião e falar, você tem que mandar 3 neguinhos embora para a conta fechar, ele não quer saber quem morreu, ele só quer chorar. Olha lá. Por exemplo, se tornar a loja que tem o melhor atendimento. Isso é uma missão? Isso é a missão da loja, mais. Eu estou falando da missão do cargo. Você é atendente? Eu sou atendente. Então, a missão do cargo é oferecer o melhor atendimento. Aí não é a loja. Não é a amiguinha da Maiara, não é o amiguinho da Maiara. É a Maiara. Você vai fazer o melhor atendimento. Essa é a missão do seu cargo. A loja é o problema do gerente. Você tem que focar no problema do seu cargo. Qual que é o seu cargo? É atendente. Qual é a missão? Ser a melhor atendente. Então, é isso que você vai buscar. Certo, sir? Certo. Atividades. Aqui são as funções em si que o colaborador deverá executar. Desta maneira, questões como o que este cargo faz, como deve ser feito e por qual razão deve estar contida neste documento. Então, aqui, na parte das atividades, aqui é o dia a dia. Atividade você pode ler, tarefa. Quais são as tarefas atreladas a este cargo? Quais são as atividades do dia a dia ligadas a esse cargo? Por que você faz isso? E aí, gente, é fundamental. Porque às vezes a gente fica fazendo uma coisa sem entender.
Por exemplo, quer ver uma das profissões que são muito frustradas? Acontece bastante? É o assistente. O assistente, via de regra, é o sujeito ou a sujeita que preenche o relatório. Aí fica lá, preenchendo aquele monte de informação. E qual que é o pensamento do assistente? Isso aqui que eu estou fazendo não serve para nada. Isso aqui não serve para nada. Trabalho de corno. Não. Peraí. Hoje, sem informação, você não é nada. O que manda no mundo hoje é a informação. Não a informação, mas o que você faz com a informação. É o seu poder e a sua capacidade de análise da informação. Então, se você chega para o assistente e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, bicho. Esse relatório que você está preenchendo na mão de um analista, porra! Na mão de um analista, nós vamos voar abaixo. Nós vamos dominar o mercado. Aí o assistente vai lá e fala, é verdade? Nossa, então eu vou lá, eu vou preencher o relatório. Ele enxerga motivo naquilo que ele faz. Ele está contextualizado, ele sabe que o negócio é um tabuleiro, ele é uma peça. Tem outras. Sem ele, o time enfraquece. Então, muitas vezes, falta nas empresas, falta nas organizações hoje, a ideia de consciência de que o seu trabalho é importante para o todo organizacional. Explicar para as pessoas a natureza e o motivo daquilo que elas estão fazendo é fundamental por uma questão, gente, psicológica. Às vezes eu quero entender por que eu estou fazendo aquilo. Para eu não me sentir inútil, para eu não me sentir um robô. E, claro, definir o que tem que ser feito. Porque também a empresa não vive só de consciência, um sonho. A empresa vive de trabalho. Então, você tem que chegar para o neguinho e falar, cara, você tem que fazer, e vai fazer, e vamos embora. A entrega. Ah, professor, já estou sentindo como que é o negócio com você lá na empresa. É mais ou menos por aí. Experiências. Cada cargo demanda uma experiência prévia. Era só um segundinho. Du, fala com o Daniel da EADIR para ele mandar os vídeos, fazendo favor. Pode falar com ele agora. Cada cargo vai demandar uma experiência prévia. Assim, deixa... Ah, tá. Eu coloquei um quadrinho aqui, muito bacana, gente, que é a evolução. Ó. Esse quadrinho eu queria fazer uma reflexão com vocês. Existe uma crítica, que é uma crítica verdadeira, mas que a gente vai ter uma visão mais sofisticada. Por exemplo, o que as pessoas falam? Como eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? E aí fica aquela coisa de que a experiência é criticada no mercado, porque o mercado exige experiência. Não é bem por aí. É óbvio que você não vai ter experiência se você não tiver oportunidade. A experiência começa na oportunidade. Mas o que a gente precisa entender é que existem algumas empresas que estão no momento de vida que elas não podem trabalhar com o conceito de oportunidade. Por exemplo, o cara chega para mim e fala assim, tudo bem, Daniel? Tudo bem, beleza. Cara, eu queria fazer o lançamento de um negócio tal, e o prazo para lançar o produto, isso aconteceu mesmo. O prazo para lançar o produto é de 2 meses. Tem que pôr tudo em pé para 2 meses fazer o lançamento. É um projeto que eu estou trabalhando agora. Vamos lançar segunda-feira, dia 16. Em 2 meses, lançar um troço que levaria talvez 1 ano para montar. Aí eu pergunto para vocês, com 2 meses para o lançamento, dá para poder dar oportunidade para alguém? Não dá. Você tem que trabalhar com os melhores, você tem que trazer a moçada que já sabe. Você tem que trazer uma galera que tem um know-how naquilo, que você não tem margem de erro. Então, às vezes, dependendo do cargo, você precisa da experiência.
nós vamos, por exemplo, um cargo, pegar minha área aqui, um cargo de advogado. Tudo bem. Poxa, mas o advogado não sabe aqui peticionar eletronicamente. Desculpa, como que você vai advogar? Você não sabe. Preciso que você tenha uma experiência nessa área. Ah, qual que é o erro? Vaga de estágio. Experiência na área. Desculpa. Gente, o estágio não é para experiência. O estágio é oportunidade. O estágio existe para que a pessoa possa errar, inclusive. Tanto é que a responsabilidade do estagiário não é dele, é do seu líder direto. Por isso que quando tem um contrato de estágio, o líder do estagiário assina. Daniel. Isso. O líder vai lá e assina. Por quê? Porque o líder é que é responsável pelas tarefas do estagiário. Porque é um cargo feito para errar. Agora, por exemplo, eu vou trazer aqui, gente, eu tenho uma equipe de 8 pessoas, eu vou trazer um coordenador para colocar com essas 8 pessoas. Desculpa, você tem que ter uma experiência de coordenação, ainda que em outra área, ainda que em outra empresa, com um time menor, mas você tem que ter uma experiência mínima. Do contrário, você tem que ter uma habilidade muito boa para poder desenvolver isso em você. Você tem que ser um cara que a galera já gosta de você, que você vai ter uma aceitação, coisa e tal, tem que ter um perfil. Então, assim, a questão da experiência é, às vezes, você precisa de algumas coisas que você não tem. Então, o cara está trazendo. Por exemplo, outro dia, na semana passada, eu estava com uma vaga aqui pela empresa e fiz uma contratação. Era uma vaga para a área de tecnologia que ia lidar com a arquitetura de dados, ligado à programação, essa coisa mais técnica. Eu não sou um cara com experiência em arquitetura de dados. Se eu trago um outro cara sem experiência em arquitetura de dados, nós vamos ficar batendo cabeça. Eu e ele. Então, nesse caso, eu precisei trazer alguém que já tinha uma experiência com arquitetura de dados. Porque aí o cara vai agregar a experiência dele, o background dele, no negócio que a gente tem. Ou seja, ele vai trazer uma série de soluções que eu não conheço, porque eu não tenho experiência com isso. Ele tem. Quando o problema aparecer, ele já viu o problema antes, porque ele tem experiência. Agora, se ele não tem experiência, eu não tenho experiência, e aí, não fazer o que com o problema? Não ficar batendo cabeça junto? Então, a ideia da experiência, gente, não é que você não pode dar oportunidade para ninguém. Você tem que saber analisar corretamente. Se a empresa é uma empresa que está instituída no mercado, tem muitos clientes, você não tem pressa, você tem, por exemplo, uma vaga de analista. Você já tem 2 analistas, você vai contratar o terceiro. Não tem problema você dar oportunidade para as pessoas. Por quê? Quando essa pessoa entrar, tem outras 2 que vão ajudar, vai bater cabeça um pouquinho, não sei o quê. A coisa vai dar certo, a coisa vai andar. Agora, você não tem analista nenhum. Você tem prazo no pescoço, na garganta. Você traz um cara que não tem experiência, você não entrega. Então, de novo, precisa olhar o momento de vida da empresa, o momento de vida das pessoas e a estrutura. Às vezes, a estrutura comporta uma pessoa sem experiência para você dar oportunidade para ela. Às vezes, não. E eu vou falar para vocês, já trabalhei com muita gente sem experiência, tive experiências ótimas e tive experiências horríveis. Gente que, nossa, você não tem ideia, voou. Ficou 10 vezes melhor que eu, que aprendeu a trabalhar comigo. Gente que deu totalmente errado. Nossa, que arrependimento. Acontece, é do jogo.
Tem empresa que você pode colocar uma pessoa sem experiência, tem empresa que você não pode. Às vezes, a empresa, por exemplo, o fulano tem experiência, expertise, é bom, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. Aí eu chego para a empresa, isso já aconteceu várias vezes, de eu chegar para a empresa e falar assim, eu tenho uma pessoa certa para você. Aí a empresa chega lá e fala assim, um exemplo, um analista pleno. A empresa, eu posso oferecer um salário de 5 mil. Um analista pleno? Tá louco, esquece. Um analista pleno precisa ganhar 8. Aqui a gente paga 5. Então vai ter que pegar alguém que não tem experiência. Porque o cara que não tem experiência, ele vem por 5. O cara que tem experiência vem por 8. Então, a questão da experiência também está ligada com a questão da verba. Às vezes você tem verba para contratar, às vezes você não tem. Acontece. Acontece muito. Formação acadêmica. Aqui está fácil de entender, né, gente? Tem cargos que requerem uma formação específica. Como, por exemplo, você é advogado. O advogado tem que ter feito direito, é um requisito. Não só ter feito direito, como tem que ter passado na OAB. Então, esse é um ponto. Eu quero trabalhar de administrativo. Tudo bem, tem que ter o técnico. Só com o ensino médio você não consegue entrar. Então, precisa ter o técnico, precisa ter o tecnológico, o tecnólogo, desculpa, a graduação. Uma vez me convidaram, olha que bizarro que foi. Eu trabalhava na Anima já, né? E me convidaram para ocupar um cargo. E eu estava super empolgado para ocupar o cargo. Não, legal, o salário era bom, era um salário alto. Naquela época, nossa, como eu fiquei feliz. Aí fui lá, fiz a entrevista, e a entrevista não foi nem em São Paulo, a entrevista foi em Santa Catarina. Saí daqui de São Paulo, peguei o avião, fui lá para Joinville, fiz a entrevista, conversei com a diretora da área. Nossa, que ela me adorou, é isso aí, me apresentou a equipe. Voltei para São Paulo, estava empolgado, aquilo, outro. Fui falar com a menina do RH. Aí ela falou assim, Daniel, eu vou te passar a lista de documentos, tá? Para a gente poder seguir com a sua promoção. Aí eu falei, tá bom. Feliz da vida. Aí ela me passa a lista de documentos. Num dado momento lá da lista de documentos, sabe o que estava escrito? Pós-graduação, diploma de pós-graduação. Fazia um mês que eu tinha me formado. E eu acho que eu não tinha pego nem o diploma da graduação ainda. Você pega o diploma da graduação 3 meses depois. Aí eu falei assim, então, da graduação eu tenho uma declaração aqui da faculdade que eu acabei. A pós-graduação eu não tenho. Aí ela falou, mas é um requisito para o cargo. Eu falei, mas eu já fiz a entrevista, eles deixaram. Mas aí não pode, é um requisito para o cargo, está escrito na descrição do cargo, pós-graduado. Requisito, gente. Formação acadêmica. Tem cargo que requer uma formação acadêmica. Senhor, me dá um exemplo. Dentro de uma faculdade, que é o ambiente que eu sempre trabalhei, você tem uma coisa chamada Núcleo Docente Estruturante, NDE, como a moçada chama. No NDE, você vai colocar um professor para fazer parte. Obrigatoriamente, o professor tem que ter mestrado. Não tem mestrado, não pode ocupar o cargo. Mas ele é bom, não vai ocupar o cargo, mas é a pessoa ideal, não é ideal porque não tem mestrado. Aí você coloca o cara do mestrado não dá resultado, é ruim. Fazer o quê? Tem o requisito de formação acadêmica. Tem cara que exige.
Ah, professor, que injusto. Quem mandou escrever o cargo assim? São vocês que escrevem cargo. Então, a formação acadêmica é um critério importante também. Competências. Aqui, gente, nós estamos falando de skills, né? Soft skills no geral. Porque as competências técnicas são tratadas na formação acadêmica. O cargo é de designer. É óbvio que o cara sabe mexer no Adobe, no After Effects. É óbvio que ele sabe mexer no CorelDRAW. Assim, tá na formação acadêmica dele a hard skill, que é a competência técnica. Agora, aqui, quando a gente fala de competência, a gente está falando da soft skill, a competência emocional. Ah, eu vou trabalhar com pessoas, mas eu não tenho a soft skill de comunicação. Não vai trabalhar com pessoas, né, meu amor? Como você vai trabalhar com pessoas se você não consegue se comunicar? Já viram aqueles líderes que não conseguem se comunicar? O cara só fala gritando, esbravejando, aquele meme, né? 100% puto. Não dá! Como que vai trabalhar com gente se não tem equilíbrio emocional? Então, assim, determinadas competências são requisitos também para ocupar determinado cargo. Falar em público, trabalhar em equipe. Que mais? Coragem, às vezes é um requisito, é uma competência desejada. Nossa, professor, coragem é coragem. Às vezes o projeto é muito desafiador. Se você não tiver coragem, você não consegue enfrentar o projeto. Tem que ter culhão. O Evanilson, vamos supor lá que a empresa coloca ele para trabalhar à noite. Se ele não tiver culhão para chegar de manhã e assistir às aulas, o curso vai morrer para ele. E ele não vai se formar, não vai pegar o diploma. Precisa ter brilho. É uma soft skill, isso é uma competência. Treinamentos obrigatórios. Aqui é bacana, né, gente? Aqui, dependendo do tipo de cargo, do tipo de empresa, você tem um treinamento obrigatório. Por exemplo, vou trabalhar na maior indústria química do mundo. Vou trabalhar na BASF. Legal. A BASF trabalha com o sistema SAP. Cara, o primeiro mês você vai fazer o treinamento para aprender a mexer no sistema. Como que você vai trabalhar? Quando eu entrei na Fast Shop, eu estou tentando aqui lembrar o nome do sistema. Não me lembro, cara. Acho que era GAN. O GAN. Era uma coisa assim. Primeiro mês na Fast Shop é mexer no sistema. Como que eu vou vender se eu não sei lançar o pedido, se eu não sei consultar o estoque, se eu não sei ver a margem? Como que eu vou negociar se meu instrumento de trabalho é a ferramenta? Então, existem treinamentos obrigatórios para você poder desenvolver determinada função e tarefa dentro de um cargo. Certo? Acabando. Aqui eu quero dar para vocês um exemplo. Olha lá. Exemplo 1. Qual é o cargo? Secretária de gerência de departamento. O que a secretária tem como missão? Qual é a felicidade do cargo dela? Quando ela chegar nesse estágio de cumprimento de tarefas, o cargo dela atingiu a missão. Executar tarefas de apoio aos gerentes de departamento, envolvendo atendimento e filtragem de ligações telefônicas, organização de agenda, datilografia, redação de correspondência e preparação de relatórios. Essa é a missão do cargo de secretária de gerência de departamento. Ela vai lidar com os gerentes e ela tem que fazer isso. Quais são as responsabilidades dessa secretária? O que ela vai fazer no dia a dia, levando em consideração esses 8 passos que nós falamos? Receber ligações telefônicas destinadas a seu departamento, filtrar os assuntos, encaminhar a ligação conforme a disponibilidade da pessoa procurada,
dando a solução mais apropriada em cada caso. Então, recebeu a ligação, queria falar com o gerente Evanilson. A gerente Evanilson está viajando. Mas do que se trata? Se trata disso aqui. Eu posso adiantar para você? Filtrou, direcionou, fez aqui. Fazer ligações externas, transferir ligações, preparar a correspondência, as tabelas, os comunicados, os documentos, providenciar a reprodução e a circulação. Foi para Dubai. Olha o Evanilson, já começou bem. Organizar e manter os registros da agenda dos gerentes, dispondo de horários de reuniões. O cara quer fazer uma reunião, o gerente muitas vezes chega e fala assim para a secretária lá, queria fazer uma reunião 3 horas. Ela tem que ter aquilo na ponta da língua. Olha, em 3 horas o senhor já tem uma reunião, mas tem um horário às 4h30, pode ser? Tá bom, legal, pode ser. Está organizando a agenda do gerente. Que mais? Atender o público interno e externo, identificando os visitantes. O gerente tem um monte de funcionário que quer falar com ele. Vai passar pela secretária. E a secretária vai filtrar. Fora isso, tem os clientes querendo falar com o gerente. Porque se o gerente vacilar, ele fica o dia inteiro falando com os outros e não resolve nada. Então, a secretária vai achar os horários para falar com o gerente. Até porque o gerente precisa ter tempo para trabalhar também. Providenciar o pagamento de compra efetuada. Solicitar adiantamento de despesa para viagem, preparando os respectivos relatórios. Isso é extremamente importante, gente. Uma vez eu estava trabalhando nessa companhia e eu trabalhava aqui de São Paulo, mas viajava muito. Aí me falaram assim, numa terça-feira, me ligaram no meio do dia, falaram assim, olha, Daniel, preciso que você venha para cá amanhã. E eu preciso que você chegue aqui no primeiro horário. Isso era em Joinville, né? Santa Catarina. E eu falei assim, beleza. Amanhã cedo eu tô aí. Aí, quando eu fui comprar a passagem aérea, era uma passagem, gente, que via de regra eu pagava R$300, R$350. Não, era uma passagem assim, sabe? Mas eu comprava sempre com antecedência. Eu fui comprar no dia anterior, para ir no dia seguinte de manhã. Quando eu cheguei lá para comprar, a mesma passagem que eu sempre paguei R$300, estava R$1.800. Opa, pera. Liga para a secretária do departamento, não consigo pagar isso aqui não. Mas vai te reembolsar. Filha, o problema não é reembolso, não consigo. Não, fica tranquilo, vou fazer o adiantamento. Aí, passou lá 20 minutos, tinha o dinheiro na conta lá para poder pagar a passagem. Então, assim, quem cuida disso? O diretor, o gerente? Não, a secretária, ela que está no fluxo do dia a dia. Diligenciar reserva de passagem aérea, hotel. A secretária que faz isso ruim, de maneira errada. Uma vez eu era para ficar hospedado no Mercury, me mandaram para o Bluetooth Tower. Cheguei no hotel, cheguei na recepção, não tem quarto para você. Comecei a dar maior piti lá. Quando eu fui ver, tinha me passado o hotel errado. Estava no hotel errado. Acontece. Abrir os malotes internos e externos, verificar os destinatários, providenciar a entrega de correspondência, organizar e manter o arquivo do departamento, guardar os documentos e zelar pela facilidade de consulta. Olha quanta coisa faz a tal da secretária de gerência de departamento. E essa secretária, via de regra, ganha bem, viu, gente? Uma secretária de gerência de departamento, às vezes chega a ganhar 2.800, 3 pau, que é muita coisa, né, que tem que cuidar. E lida muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, lida com muitos valores altos. Então, precisa ser uma pessoa que tem uma noção ali de finanças também, de Excel. É um cargo bom, não é ruim, não. Então, esse foi o exemplo baseado nos elementos que a gente estudou, e o que eu quero que vocês façam, né, o exercício descreva o cargo supervisor de serviços gerais, indicando sua missão e responsabilidades. Aí eu vou fazer uma pausa com vocês agora. Na verdade, 8h55, meio em cima, né? Vamos fazer o seguinte, vou deixar de lição de casa, e aí na aula que vem, na semana que vem,
A gente começa a aula respondendo esse exercício. O que vocês acham? Só que eu não vou responder. Eu tenho a resposta aqui. Só que eu vou querer a resposta de vocês. Aí vocês podem mandar, escrever no papel, mandar no WhatsApp, escrever, mandar por e-mail, do jeito que for mais fácil. Combinado? Ou não? O Evanilson lá de Dubai consegue, Evanilson? Fazer a descrição do cargo de supervisor de serviços gerais? Aí, ó. Combinado. Então, já que essa fica a lição para a semana que vem, a gente faz aqui uma atividade rapidinho. Vamos pegar essa aqui, ó, tá mais fácil. A descrição e a especificação de cargos identificam e formalizam os deveres e responsabilidades referentes a cada cargo na organização. Certo ou errado? E aí? A de amor ou B de baixinho? Não. Esse não é o para pensar e responder, não. Essa é a autoavaliação. Maiara vai de A de amor. E aí? E o restante da turma? Vai de quê? Professor, tô cansado. Vou de nada. E aí, turma? Ana Luísa, a descrição e a especificação de cargos identificam e formalizam os deveres e responsabilidades referentes a cada cargo na organização. Tá correto, né? Você descreve e especifica. Descreve usando os 8 tópicos que nós trabalhamos na aula de hoje e especifica dando o nome do cargo, que é um enquadramento lá no CBO. O para pensar e responder de hoje, organize 2 exemplos que ilustram a descrição de cargos com foco nas exigências e nas responsabilidades. Vamos fazer o seguinte, ao invés de vocês responderem isso lá no para pensar e responder, na verdade o para pensar e responder está pedindo 2 exemplos. A gente fica aqui, ó, só em um exemplo. Cargo supervisor de serviços gerais. Vocês fazendo esse, respondendo lá no para pensar e responder, eu considero por aí. Ok? Que aí não fica muito pesado, né? Fica um só que esse especificamente. Beleza? Estamos acertados assim? Semana que vem, última aula de conteúdo antes das nossas atividades pré-prova. Boa noite para vocês, um beijo no coração e até lá. Precisa ficar traumatizada, não, é super tranquilo. Vamos que vamos.